falando sobre a densidade invertida, e aí a gente pode começar especulando do porquê que quando a gente mergulha, né, a gente não vai até as fossas marianas, tem problema de embolia e etc. E o inverso não acontece. Por exemplo, um cara voando de asa delta não tem problema de embolia pulmonar, porque você, né, densidade invertida e etc. Queria que você explicasse melhor para a gente, Roberto Scur, por que a indústria automobilística e os seus motores, por que a indústria, de um modo geral, está todo mundo errado e você está certo em falar sobre a densidade invertida. Explica para nós aí. A pergunta ela tem que fazer algum sentido em relação à densidade atmosférica, né? O que a indústria automobilística teria... Ok, então vamos direto para o ponto. Vamos direto para o ponto. Para desligar o gerador de lero-lero. Vamos retomar o raciocínio que eu estava ontem. O raciocínio de ontem. Fica calmo. Não, eu estou te esperando aqui há um bom tempo. Se você marcou um horário e não consegue cumprir o horário, eu tenho o direito de ficar de saco cheio. Beleza? Bastaria dizer, não posso ir nesse horário. Ok? Não. Então agora vamos retomar o raciocínio de ontem. Não, negativo, cara. Se tu não está querendo conversar comigo, tu fala. Eu estou conversando contigo. Estou retomando o raciocínio de ontem sobre densidade. Tu está nervoso. Pode ser? Tá? Não. Tu está nervoso. Escuta, Roberto, retome o raciocínio comigo. Você estava lá com a garrafa na temperatura ambiente no início. Só um pouquinho, ó. Quando eu cheguei aqui, eu pedi desculpa porque eu atrasei, eu expliquei porque eu atrasei. Se tu não quiser conversar comigo, tu fala. Eu não estou aqui para... Roberto, eu estou começando a te questionar. Tu pode me responder? Isso, então começa. Mas pronto. Não ficar nervosinho, senão não vai durar muito o debate. Sim, claro, porque você vai sair logo. Não, gente, acabou. Você tá desculpado, Scur. Vamos pro debate. Escute, vamos retomar de novo. Vamos retomar. Você iniciou com a garrafa na temperatura ambiente, com a temperatura do ar ambiente e pressão dentro da garrafa, fora da garrafa igual. Concorda comigo? Sim. Tá. Aí depois vocês pegaram a garrafa e colocaram na água com gelo, né? Para reduzir a temperatura do ar interno na garrafa. Quando é feito isso, o que foi demonstrado ali é que o volume da garrafa se reduziu. E, reduzindo o volume e mantendo a mesma massa de ar dentro da garrafa, naquele momento ali, qualquer pessoa pode entender que a densidade do ar aumentou. Ali você está mostrando, com esse experimento, que o ar frio, naquela condição, é mais denso do que o ar quente. Estou certo no meu raciocínio? Isso aí. Estou certo no meu raciocínio? Isso aí. Pronto, ok. Então, assim, qual era, dentro da garrafa, qual era a pressão? Menor do que por fora. Menor do que por fora. Bom, então deixa eu pensar só um pouquinho comigo. Quando inicia a garrafa PET, era uma garrafa PET, né? Não era uma garrafa PET? Era, né? Acho que sim, né? Era uma garrafa que se deformava. Se quiser, você pode mandar o vídeo pra gente, Roberto. Não. Eu quero saber o seguinte. Enquanto a temperatura estava caindo, a garrafa ela vinha se deformando até que chegou um ponto que a temperatura praticamente se estabilizou ali, né, com a temperatura da água, e a deformação da garrafa cessou. Concorda comigo que a deformação cessou? Prossegue, em certo ponto. Prossegue. Tudo de acordo. Se eu tiver algo em desacordo, eu te falo. Muito bem. Agora me diga, então me responda. Se você resfriasse um pouco mais a garrafa, né, se conseguisse resfriar um pouco mais a garrafa, eu acredito que certamente o volume iria diminuir um pouco mais, certo? Óbvio. Óbvio. Beleza. Então me diga o seguinte. Por que cargas d'água a garrafa parou de reduzir o tamanho, se as únicas opções para isso
são: ou a garrafa chegou num limite de deformação e não consegue mais deformar, ou a pressão interna e externa estão equalizadas. Não está equalizado a pressão externa e interna. Certo, mas e por que a garrafa parou de se deformar se é a diferença de pressão que estava deformando a garrafa e diminuindo o volume ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo? Olha, também me parece óbvio, né? Se tu extrai a temperatura das moléculas de gás que estão dentro da garrafa, elas vão reduzir o seu diâmetro molecular, vão se aproximar uma das outras, e isso poderia continuar, se tivesse, ao invés de ter colocado no gelo, né? Porque o fake news colocou somente numa jarra com gelo, mas se tivesse colocado nitrogênio líquido, que vai lá, sei lá, uns 78, 80 graus negativos, certamente ela iria reduzir mais ainda. Certo. Porque existe um diferencial de pressão, né, interno com externo, e isso permite essa redução aí do volume. Mas isso é uma coisa que parece bastante óbvia. Não, é que não é muito óbvio pelo seguinte: se você tem uma maior pressão no lado externo de um objeto deformável e menor pressão do lado interno de um objeto deformável, e não está deformando, por que não está deformando? Quando ele... Roberto, você tem que entender o seguinte: a temperatura baixou, a pressão começou a diminuir, ao mesmo momento que a pressão começou a diminuir, o volume começou a diminuir. A pressão final, ali naquele caso, tem que ser igual. Se tiver diferença de pressão, iria esmagar mais, até equalizar a pressão. Não tem menos pressão dentro da garrafa. Claro que tem menos pressão. É óbvio não que tem menos pressão. Senão ela não teria cedido. Senão ela não teria cedido, cara. Escute, você não está entendendo. Ela deformou até certo ponto e parou a deformação. Bom, então, se tu tivesse colocado, ao invés de água gelada, nitrogênio líquido, ela deformaria muito mais do que apenas a água gelada. Ok, mas eu estou dizendo, está entendendo o que eu estou dizendo? Você não pode dizer que a garrafa parou de deformar e ainda existe diferença de pressão. É óbvio que existe, cara, senão ela não teria deformado, é simples. É óbvio, uma coisa... Ela deformou até certo ponto, e aí você está dizendo que daquele ponto ali, você está afirmando que a pressão externa ainda é maior do que a pressão interna. Sim, é. Ela teria que continuar a deformar, se fosse maior. Por que continuar? Por que ela vai deformar? Porque a pressão é maior. Mas você tem uma diferença de forças. Cara, a pressão, ela é a causadora. A pressão atmosférica do ar dentro e do ar fora, né, ela existe porque existem gases ali dentro. Se os gases internos perderam a sua energia, elas vão perder a energia de acordo com a temperatura da água. Ela cedeu a sua energia para a água. Okay. E aí ela reduziu o seu volume porque as vamos fazer um outro raciocínio. Então vamos fazer um outro raciocínio. Vamos ver se você consegue raciocinar de uma outra forma. Imagine que você tem um cilindro ali, certo? O cilindro ele tem um êmbolo, mas está tudo travado, e você começa a reduzir a temperatura do ar dentro do cilindro, o volume não está se alterando, por enquanto. A pressão, baixando a temperatura, a pressão diminui dentro do cilindro? Sim ou não? Sempre vai diminuir a pressão. Ótimo. Perfeito, perfeito. Eu sei que sim, deixa... Escuro, eu vou levar o raciocínio e nós não vamos sair daqui até não resolver isso.